Graça e paz, amados. Boa noite. Queria compartilhar com os irmãos o Salmo 139, alguns versículos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Salmo 139. Salmo 139. Que diz o seguinte: Salmo de Davi, versículo 2: Sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. O 4: Porquanto a tua palavra, a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já conheces plenamente. Tu me envolves por detrás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão. 6: Tal conhecimento é para mim demasiado e maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde eu poderia fugir do teu espírito? Para onde eu poderia correr e escapar da tua presença? 8: Se eu escalar os céus, aí estás, e se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, a tua destra me ampara. 11: Se eu cogitar as trevas, ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. 13: Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. 15: Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado, ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. E lá no final, versículo 23: Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração, examine-me e avalie as minhas inquietações, vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Amém? Queria convidar você a ficar em pé, que nós vamos orar para iniciar o culto. Só um pouquinho, quem puder, obviamente, quem puder. E nós vamos orar, porque é esse Deus que eu e você servimos. É esse Deus que enviou o teu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse Deus que conhece você no mais profundo do teu íntimo. A gente pode até tentar fugir para um lado, para o outro, mas o Senhor conhece. Amém? Vamos orar. Pai eterno, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento de louvor, de culto ao teu nome, no qual, Senhor, nesta noite queremos que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido, Senhor, e que a tua igreja seja edificada, e o nome do Senhor seja propagado, Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser, ó Deus, glorificado. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos amparado em momentos difíceis, o Senhor tem estendido as suas mãos, o Senhor tem nos tirado de um charco de lodo e firmado os nossos pés sobre uma rocha. O Senhor tem o controle de todas as coisas e nada está fora da sua bondosa mão, Senhor. Que seja uma noite, Senhor, agradável aqui na tua presença, que o teu Santo Espírito tenha liberdade em nosso meio, ministre nossos corações, para que possamos compreender a sua palavra, cantar e louvar o teu nome, para que o nome do Senhor Jesus cada vez mais esteja em nossos lábios, em nosso coração, nos edificando. Que o teu Santo Espírito nos convença do pecado, do juízo, para que possamos cada vez mais dar frutos para o Senhor. Obrigado por esses irmãos que estão aqui
Guarda aqueles que estão a caminho deste local de oração, Senhor. Tragam na tua paz e nos leve em segurança também na tua paz, Senhor. Muito obrigado. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Pode sentar um pouquinho aí, vamos fazer exercício. Levanta, senta. Nós vamos cantar um hino do cantor cristão.
venha para aquele que pode te dar algo, aquele que te deu para você, aquele que derramou teu sangue por você. Ele convida, venha adorar, porque um dia nós estaremos juntos, como nós cantamos agora, e lá não haverá choro, não haverá tristeza, nós estaremos louvando ao Senhor e cantando. Aqui é apenas um ensaio para estarmos com Ele um dia. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Aí nos ajuda. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todos os joelhos se dobrarão, mas aquele que a tu escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Toda língua confessará o Senhor, todos os joelhos se dobrarão, mas aquele que tu escolher, o tesouro maior será. Toda língua confessará o Senhor, todos os joelhos se dobrarão, mas aquele que tu escolher, o tesouro maior terá. Então vem, do jeito que você está. Toda honra, todo louvor, toda adoração é dada ao Rei dos Reis. Louvor e honra somente a Ele, somente ao Senhor. Vamos começar do louvor e honra. Pode ajudar a gente, porque nós estamos só com o violão. Pode ajudar. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Rei. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus.
bendizemos, Senhor, nós te louvamos na beleza da tua santidade, Senhor, porque toda honra e glória seja dada a ti, Senhor. Nós te bendizemos. Poder se assentar só um pouquinho. Eu quero fazer um desafio para você nessa noite, e a você que está nos assistindo também aí pelas redes. Nós estaremos cantando essa canção que nos faz lembrar de muitas coisas que Deus fez por nós. Se nós pudéssemos agora dar um tempo de testemunhos para cada um de nós, você teria muito a falar, muito a falar. Você colocaria as dificuldades que você passou diante de Deus e quantas delas Deus o livrou. Se você chegasse com Deus e falasse para Ele: Senhor, nessa minha caminhada, o que eu fiz de errado, ou o que eu fiz de certo, Deus falaria para você: eu vou falar para você o que você fez de certo, porque o de errado já passou, eu já te perdoei. Então eu quero falar as coisas certas que você fez, as coisas profundas que você fez, para que você chegasse até aqui hoje. Porque as coisas que você fez errado, Deus não falaria, porque não iria edificar a sua vida. Então, nesse tempo que nós vamos cantar essa canção, você só agradeça ao Senhor, porque Ele é o Deus do impossível. Nós falamos o Salmo aqui de manhã, agora, o Salmo 139. Ele sabe todas as coisas. Foi Ele que tirou do charco de lodo e firmou seus pés numa rocha. Às vezes você pode pensar que Ele não vem ao teu socorro, mas Ele está junto contigo, porque o Espírito habita em você. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer. O Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível, o Deus impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Talvez você muitas vezes duvidou de que Deus não estava do seu lado, não estava com você, mas Ele sempre esteve e está ao seu lado. Ou parece que Ele é o o mar Senhor. não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer.
desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Amém. Bendito seja Deus. Essa canção me fez eu lembrar um breve testemunho, muito rápido. Em 2014, eu estava dentro de uma igreja. Uma luta muito grande, mas muito grande mesmo, irmãos. Porque com tudo que a gente tinha, a gente acabou perdendo pela segunda vez. E ali a gente estava num culto de oração numa quarta e no domingo. Na quarta-feira a igreja estava oferecendo uma cesta básica. E no domingo estava cantando essa canção que nós acabamos de cantar. E eu tinha falado para os irmãos a dificuldade. E eles prontamente, eles se colocaram à disposição para ajudar. No final do culto, um veio, pôs um trocado, o outro pôs o outro. Eu falei, não, por favor, pega. E no domingo eu estava cantando essa canção e levantando as mãos e chorando. Aí no final do culto, veio alguns irmãos me abraçar e dizer, e perguntaram assim, puxa, com tudo que você está passando, você ainda está levantando a mão, você ainda levantou as mãos e está cantando? Eu falei para ele, querido, eu não tenho nada mesmo. A única coisa que eu tenho na minha vida, de certo, é a salvação em Cristo Jesus. E eu sei que o Deus do impossível vai agir na minha vida. E hoje eu vivo um milagre. E milagre não se explica, se vive. Deus faz o monturo do monturo. Você lá no cinza, você ser exaltado. E faz aquele que está exaltado também cair lá embaixo. Então, toda a soberania, toda a honra e toda a glória pertence a Deus, porque Ele verdadeiramente é o Deus do impossível. Faz o sobrenatural acontecer na vida daqueles que o amam, aqueles que verdadeiramente o adoram em espírito e verdade. Saia daqui com essa verdade. Não tenha medo dos desafios, nem de porta, porque Ele é o Deus do impossível. Cada um contribua o que propôs o seu coração, não com tristeza, mas com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Nós vamos cantar Dê Graças, e você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta. Se você puder levantar também, só para articular um pouquinho aí, vamos cantar dando graças à nossa vida. E você que trouxe pode sair do seu lugar e colocar. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. E agora na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. Agora
ao eterno Pai, dei graça, porque nos deu o seu Filho, Jesus. E agora, na fraqueza, somos fortes, na pobreza, somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós, de graça. Te louvamos, Senhor, porque nós não somos merecedores de coisa alguma, não temos direito a nada, Senhor. Mesmo assim, o Senhor, pela tua graça e pela sua misericórdia, enviou o teu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o Senhor diz que na fraqueza nós nos tornamos fortes, é porque o Senhor está nos aperfeiçoando, nos moldando, nos transformando e nos tornamos fortes. Aquilo que nos feria, hoje já não fere mais, Senhor. Senhor, e a maior riqueza que o Senhor podia nos dar é o teu Filho Jesus e a salvação. Agradecemos, ó Deus, por esses dízimos, por essas ofertas que foram colocadas aqui, Senhor. Que a tua igreja seja abençoada, que o irmão que pôde contribuir seja ricamente abençoado, Senhor. As portas que ainda não se abriram sejam abertas, ó Deus, e aqueles que ainda não compreenderam, Senhor, que o teu Espírito possa ministrar, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te louvamos e continua ministrando a nossos corações através do teu servo que dará a mensagem nessa noite. Que teu Espírito fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podem se aceitar. Pastor? Boa noite, graça e paz. Bonito que está hoje aqui, né? Glória a Deus. Estava prestando atenção na letra dessa última canção que nós louvamos. E eu acredito que só aquele que tem Jesus no coração, de verdade, pode dizer para a pobreza, eu sou rico. Só quem tem Jesus pode olhar para as dificuldades, para as lutas, para a pobreza e dizer, olha, essa pobreza não me atinge, porque diante de Deus, diante de Deus, eu posso dizer para a pobreza, para a doença, seja lá para o que for, eu posso dizer para elas que o nosso Deus é maior do que tudo. Não há motivos para a gente não agradecer nessa noite por tudo o que o Senhor fez por nós. Está falhando aqui. Amém? Aí, agora vai. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, e o capítulo de número 13. Opa! Pensei uma coisa aqui agora, melhor nem falar o que eu pensei. Quando eu vi esse carro passando aqui, né? Tem uns vídeos que o pessoal coloca no WhatsApp, né? Do nordestino que se converte, né? Aí ele começa a ouvir uma musiquinha meio assim, começa... Mateus capítulo 13, a partir do versículo 47. Todos acharam? Estamos falando sobre as parábolas do reino de Deus,
Hoje é o terceiro domingo, a terceira mensagem, em Mateus capítulo 13, aonde Jesus está comparando o seu reino com coisas do cotidiano, ensinando o caráter do reino de Deus, ensinando como entrar no reino de Deus, fazendo a gente pensar. E o texto de hoje, eu confesso que das três parábolas, contando com a de hoje, eu confesso que essa é a que eu mais gostei. A profundidade que Jesus está usando aqui, talvez a gente não entenda porque o nosso contexto é diferente. A gente não mora, talvez a mãe da Kate, né, que tem uma casa lá na praia, né, que gosta de Santos, talvez entenda melhor. Talvez quem mora numa cidade praiana, sabe entender um pouco melhor do que Jesus vai dizer aqui nessa parábola do reino. Jesus diz assim, Mateus capítulo 13, versículo 47. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e apanha toda sorte de peixe. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os peixes bons num cesto, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era, ou na consumação dos séculos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Eu vou repetir o versículo 47, aonde Jesus faz essa comparação dizendo: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixe. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, diante da Tua palavra, ó Deus, que foi lida nessa noite, eu me coloco diante do Senhor como um mensageiro, ó Pai, que é necessário, ó Deus, que nesse momento eu diminua e o Senhor cresça, para que a glória seja dada a Ti, ó Deus. Senhor, me esconde atrás da Tua cruz, porque somente a Tua palavra, ó Pai, e o Senhor Jesus merece ser honrado e merece receber toda a glória nessa noite, ó Pai. Senhor, fale aos nossos corações, porque somente o Senhor sabe aquilo que precisamos ouvir. Que a Tua palavra, ó Deus, entre no nosso coração, quebre, ó Pai, todas as barreiras e ultrapasse todos os obstáculos, ó Deus. Que a Tua palavra nessa noite transforme as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Em Mateus capítulo 13, Jesus vai dizer uma série de parábolas, vai fazer várias comparações com relação ao reino de Deus. Nós já vimos a do tesouro escondido, do homem que acha um tesouro escondido no campo. Nós já vimos a pérola de grande valor, o homem, um negociante, que negociava pérolas e de repente ele encontra uma pérola valorosa, que é o Senhor Jesus e o seu reino, e ele deixa tudo para comprar aquela pérola, para possuir aquela pérola. E agora Jesus muda um pouco o discurso e diz que o reino de Deus é como uma rede lançada ao mar. Talvez de todas as histórias que Jesus conta, essa seja a que mais
chamou a atenção daqueles que ouviam Jesus. Porque Jesus estava no próprio ambiente aonde a história que ele contou para nós acontecia. Jesus estava na praia quando lhe conta essa história. Olha o início do capítulo, Mateus capítulo 13, e o versículo 1 e o versículo 2. Voltando um pouco, você tem aí o relato. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se, eu não acertei falar de manhã e não acertei falar agora à noite essa palavra. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. O que Jesus está fazendo aqui? Não é a primeira vez que Jesus faz isso. Quando Pedro teve um encontro com Jesus, foi num episódio semelhante a esse. Jesus entra no barco de Pedro, o barco se afasta um pouco da praia, porque tinha uma grande multidão que seguia Jesus, que queria ouvir a palavra de Deus, e então Jesus entra no barco, afasta um pouco da praia, e do barco ele começa a pregar, a falar a palavra de Deus. O contexto aqui é o mesmo. Então as pessoas que estão ouvindo Jesus ali, estão na praia, pessoas acostumadas com a pesca, acostumadas com pessoas que lançam a rede, que pescam peixes, e agora eles escutando essa história de Jesus, e Jesus está comparando o reino de Deus com essa rede que é lançada ao mar. Essa rede, para quem já pescou com rede aqui? Ó, o Eduardo. Essa rede é aquela rede aonde é chamado rede de arrastão. Essa rede que Jesus menciona, ela é chamada rede de arrastão. É a rede que eles fincam na areia da praia, e a embarcação estica a outra ponta, e o barco vai arrastando, pegando todas as quantidades de peixes que existem por onde a rede passa, amados. A rede vai pegando os peixes. É essa rede que Jesus está falando aqui. É essa rede, e se nós, pensarmos um pouco, nós sabemos que o mar nessa história é esse mundo aí fora. O mar que Jesus conta aqui na história, na sua comparação, na sua ilustração, o mar é esse mundo, esse mundão aí fora. E a rede é a pregação do Evangelho. A rede é aqueles que falam de Jesus, que pregam e anunciam Jesus, anunciam o reino de Deus. Aqueles que pregam o Evangelho, amados, estão lançando a rede nesse mundo. E quando você prega o Evangelho, quando você fala de Jesus, você pesca várias quantidades de pessoas, tipos de pessoas. E Jesus está falando, e Jesus também compara na palavra, peixe com pessoas. Então, para a gente entender o que Jesus está falando aqui, nós temos que entender que a rede é a mensagem do Evangelho. Os peixes são as pessoas que essa rede, que essa mensagem consegue alcançar. E os peixes são as pessoas que ouvem o Evangelho e, de certa forma, entram nessa rede, que um dia será puxada. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que Jesus falou aqui, e é sério, amados. Jesus, ele faz a comparação da rede, e ele fala que muitos peixes
quando a rede é puxada, muitos peixes vêm junto com a rede. Só que Jesus vai falar que não basta somente estar na rede. Não basta somente estar junto com os outros peixes. Porque a rede vai ser puxada. E aqueles que ouviram o Evangelho, aqueles que são simpatizantes com a palavra de Deus, vão vir junto com a rede. Porque Jesus fala o quê? Que a rede, né, no versículo 47, quando a rede é lançada, apanha toda sorte de peixes. Todo tipo de peixe vem junto. Só que Jesus está falando que nem todo mundo que está preso na rede, nem todo mundo que virá junto com a rede, vão para o mesmo lugar. Jesus fala que há uma separação na praia. No versículo 48 ele vai dizer isso. Quando esta está cheia, vai chegar uma hora que a rede vai se encher, e ela será puxada, a rede, lembra, a rede é a mensagem do Evangelho, o reino de Deus. Um dia, essa rede será puxada da terra, chegará um dia que Jesus fala de consumação dos séculos, o dia em que o Senhor Jesus voltará para esse mundo, e Ele vai ser aquele que vai puxar a rede. Só que nem todos os peixes que estão naquela rede vão para o mesmo lugar. Versículo 48. Quando esta está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então eles se assentam e juntam os peixes bons em um cesto. E os peixes ruins, eles fazem o quê? Jogam fora. Você percebe? Sabe o que Jesus está falando aqui, amado? Não é por frequentar uma igreja que você está no reino de Deus. Não é por estar na rede ou em alguma religião que isso vai garantir a você o acesso ao reino de Deus, acesso aos céus. A rede será puxada e na praia, antes dos peixes serem colocados no cesto, ainda na praia, vai haver uma separação. E os peixes, é Jesus que está falando aqui, amado. E Jesus vai ordenar, Jesus vai ordenar aos anjos, porque na história de Jesus, os anjos são os pescadores da história. Jesus fala isso no versículo 49, aonde ele diz que os anjos virão e separarão os perversos dos justos, os peixes bons dos peixes ruins. E olha que interessante. Você sabia que na vida cotidiana do povo lá de Israel, na época de Jesus, isso acontecia de verdade? Sabia que essa história que Jesus está falando aqui, ela acontecia e acontece ainda lá em Israel? Que na vida cotidiana de Israel, os pescadores, quando puxam a rede, trazem a grande quantidade de peixe, eles ainda se assentam na praia, e eles ainda separam os peixes bons e os peixes ruins, porque isso foi uma ordem do próprio Deus. Deus mandou eles fazerem isso.
O que Jesus está falando aqui, amados, as pessoas que estavam ouvindo estavam compreendendo o que Jesus estava falando. Eu quero convidar você a ir lá em Levíticos, para ficar um pouco mais claro como era essa separação. Levíticos capítulo 11. Levíticos capítulo 11, o versículo 9, a partir do versículo 9. Todos acharam? Olha o que Deus vai falar, olha a ordem que Deus vai dar ao povo. E Levíticos, Deus ensina o povo a ser um povo que o busque. Em Levíticos, Deus dá várias ordens ao povo de Israel, que eles deveriam cumprir. E no capítulo 11, versículo 9, Deus vai dizer assim: de todas as criaturas que vivem nas águas, quais são as criaturas que vivem nas águas? O peixe. Nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatanas e escamas. Mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios, que não possuem barbatanas e escamas, quer dentre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer dentre todos os outros animais das águas, quer dizer, tudo que está no mar e no rio, serão proibidas para vocês. Por isso, não poderão comer sua carne e considerarão impuros os seus cadáveres. No versículo 12, ele reforça a sua ordem. Tudo o que vive na água e não possui barbatanas e escamas será proibido para vocês. Eu não estou aqui, amados, falando para vocês que vocês não podem mais comer peixe que não tenha escamas e barbatanas, porque isso foi um costume para o povo judeu. Fala um peixe aí, Kate, que não tem escama e que não tem escama. Não sabe? Oi? Porquinho, a irmã Creuza falando lá. A irmã Creuza é cozinheira também. Não quer dizer isso. Eu não quero falar para vocês que vocês não podem comer ou deixar de comer algum tipo de peixe. Eu quero levar vocês a pensar que a separação que Jesus fala lá, na parábola que ele conta para nós, a parábola da rede, quando os pescadores separam os peixes na beira da praia, a separação que eles fazem é essa separação aqui. Eles puxam os peixes e eles vão olhando um por um e vendo, olha, esse tem escama, esse vai para o cesto, esse nós podemos comer. Esse não tem escama, esse não vai ser jogado ao mar, porque não é isso que Jesus fala. Jesus fala que esses peixes é feito o que com eles? É jogado fora, porque para eles é impuro. Então é essa separação que eles fazem na praia, é essa separação que Jesus está falando aqui, que o povo está entendendo e agora você está entendendo também. Que eles olhavam os peixes que tinham escama e aqueles que não tinham e separavam eles. Só que o porquê Deus faz isso, amados? Por que Deus fala para o povo de Israel que somente os peixes com escamas deveriam ser consumidos? Para quem não estava aqui de manhã, quem sabe para que serve a escama do peixe? Para que aquela escama serve? Depois, você chega na sua casa, eu vou falar para vocês.
mas vocês chegam lá na sua casa e pesquisam isso, para ver se é verdade. Os peixes com escamas, amados, são os peixes que quando eles encontram com a poluição do mar, sabe a sujeira do mar? Você sabe quando o navio está no mar e solta aquela quantidade de óleo? Acontece um acidente e o óleo é jogado no mar. Ou a sujeira que as pessoas jogam na praia, jogam no mar. Os peixes com escamas são os peixes que conseguem neutralizar essa sujeira. Os peixes com escama são os peixes que quando atravessam por aquela mancha de óleo, aquela sujeira não consegue entrar no íntimo, entrar dentro do peixe, porque a sujeira fica nas escamas. As escamas do peixe servem para parar a sujeira do mar. E Deus, quando fala isso, Ele está pensando no povo, porque quando você come um peixe contaminado, isso pode fazer mal para a sua saúde. Então Deus, para ensinar o povo, Deus disse, olha, não coma peixe sem escamas. Então, amados, talvez você já ligou a história aqui que eu quero dizer para vocês. Talvez você já tenha entendido o porquê que há essa separação e porquê que um dia vai haver essa separação relacionado a pessoas, a eu, a você. A Bíblia trata a sujeira do homem, a sujeira que entra dentro do homem e corrompe o coração do homem, se chama pecado. A Bíblia fala que o pecado contamina o homem. Que o pecado, quando ele vem na sua vida, se você não tiver uma proteção, uma escama, como os peixes aqui, que Deus menciona, se você não tiver uma escama, uma proteção na sua vida, essa sujeira entra na sua vida, entra no seu coração e contamina a sua alma, contamina o seu íntimo, o seu coração. E a única maneira de você ser protegido por isso é se o Espírito Santo, se o Senhor Jesus estiver dentro de você. Como ele fala sobre o reino de Deus, o reino de Deus está dentro de você. E aqueles que têm o reino de Deus dentro deles, quando vem o pecado, você cria uma casca, porque o Espírito Santo protege você, e o pecado não entra na sua vida, porque você está protegido por Deus, porque você está com o Espírito Santo na sua vida. Você entende a separação que vai haver? Na praia, quando a rede for puxada, os peixes que mesmo que estão na rede, mas que não impediram do pecado entrar na sua vida, que não impediram da sua alma se corromper, do seu espírito ficar corrompido, na grande separação, aqueles que deixaram o pecado entrar na sua vida, serão jogados fora. Jesus diz isso. E o jogar fora tem uma outra denotação aqui que Jesus fala. Vamos lá em Mateus capítulo 13. Não é somente ser jogado fora. Em Mateus capítulo 13, versículo 50, Jesus vai explicar o que é ser jogado fora na sua história aqui. Mateus capítulo 13, versículo 50. Jesus vai dizer: e lançarão aqueles, os peixes sem escamas,
os peixes que se corromperam com esse mundo, que deixaram o pecado entrar no seu coração, esses serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Que lugar é esse? Um lugar terrível. Você está vendo a gravidade daquilo que Jesus está falando aqui? Você entende o alerta que Jesus está dando para nós aqui, amados? Que é necessário a gente não só estar na rede, mas é necessário também a gente cuidar do nosso coração. É necessário também a gente não se corromper com as coisas desse mundo. Jesus vai contar uma outra história que envolve essas pessoas aqui, que estão na rede, que envolve os peixes que estão na rede, mas que naquele dia, no dia da separação, serão jogados fora. Jesus conta uma história, e a história está lá em Mateus capítulo 7, se você voltar um pouco, nós vamos ver aqui peixes, que no momento que recebem a notícia de que serão lançados fora, peixes que acharam porque estavam dentro da rede, estavam tranquilos, porque estavam dentro da rede, comia com os peixes da rede, andavam com os peixes da rede, conviviam com os peixes da rede, mas no momento em que a rede é puxada, Jesus vem e vai dizer: olha, você vai para o cesto e você não vai, você vai ser jogado fora. Jesus vai dizer aqui em Mateus capítulo 7, versículo 21, o assunto é o reino de Deus. Jesus vai dizer aqui, Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Jesus está fazendo aqui, Jesus está começando a fazer uma separação aqui. Aí ele vai dizer das palavras dos peixes que serão jogados fora no dia da separação. Jesus vai dizer o que esses peixes vão falar naquele dia. No versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Você percebe que são peixes que estavam na rede, são peixes que achavam que iam para o cesto, mas na hora H, no momento da separação, descobriram que o lugar deles seria no lago de fogo e enxofre. Descobriram que o lugar deles seriam fora do cesto. E você, amado, percebe aqui que eles questionam Jesus, dizendo: mas Senhor, eu não estava debaixo da mesma rede, não frequentava a mesma igreja, né? Vamos colocar no contexto da gente aqui, não ouvia a mesma palavra, não cantava os mesmos louvores, não fazia as mesmas coisas que todos ali faziam. E Jesus vai olhar para eles, vai olhar para essas pessoas, que na verdade confiavam em si mesmas, porque você não vê em nenhum momento as pessoas dizendo: Senhor, me perdoa, Senhor, eu acredito, Senhor, me cobre com teu sangue.
você vai ver pessoas questionando a Jesus. Senhor, eu não fiz. Mas Jesus vai olhar para elas no versículo 23 e vai dizer: então direi abertamente, então direi claramente, todos ali ouvirão Jesus dizendo: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal ou iniquidade. Afastam de mim, vocês que deixaram o pecado entrar no coração de vocês. Afastem de mim, vocês que se tornaram impuros por causa do pecado. E o pecado não tem acesso aos céus. Por isso que Jesus, a palavra fala que Jesus veio e nos limpou dos nossos pecados. Jesus está falando aqui, e eu quero que você, e eu vou repetir isso para vocês. Irmãos, não basta estar na rede. Não basta somente estar na rede. A rede vai ser puxada. E haverá uma separação, sim. É Deus que está falando aqui. O próprio Senhor Jesus está falando. Vai haver uma separação. É preciso que a gente acorde para a vida. É preciso que a gente entenda, amados, que o fim está próximo, que Jesus está voltando. E nós muitas vezes estamos como aquele homem que ajuntou no seu celeiro vários alimentos, sentou e disse: ó minha alma, come e descansa. Tudo que eu tenho é suficiente para levar, para passar essa vida. Aí a palavra de Deus fala, Jesus contando, diz que naquela mesma noite, iriam dizer para aquele homem: louco, ainda hoje pedirão a sua alma. Para quem será? Aonde está reservada a sua alma? Para quem está reservada a sua alma? Jesus está voltando. Isso não é um jargão gospel, amado. Jesus está voltando realmente. A rede vai ser puxada a qualquer momento. A rede será puxada. E qual será o destino das nossas almas? Vamos para o cesto? Ou vamos ser jogados fora? Jesus vai nos ensinar a como criar uma escama, a como nós nos tornarmos pessoas blindadas contra esse mal chamado pecado. Daniel vai nos ensinar isso, em Daniel capítulo 1. Vamos lá em Daniel capítulo 1, lá no Antigo Testamento agora. Daniel capítulo 1 e o versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Para a gente nos situar aqui na história, Daniel foi retirado de Israel, entrou um rei lá em Israel, chamado Nabucodonosor, foi com o seu exército lá, o exército da Babilônia, invadiu Israel, acabou com quase tudo lá, destruiu a cidade,
Só que o rei da Babilônia escolheu alguns jovens no meio de Israel, jovens que eram inteligentes, jovens que mostravam aptidão para alguma coisa que fosse útil no reino da Babilônia. Então Daniel, ainda jovem, é levado para a Babilônia, porque Daniel era um jovem talentoso. E Daniel é levado para a Babilônia. Então, vamos pensar aqui. Daniel está longe da sua família, o seu pai e a sua mãe ficaram em Israel, ou talvez foram mortos lá pelo rei. Daniel estava longe da sua religião. Daniel estava longe de todos aqueles que o conheciam. Estava Daniel e os outros jovens que foram levados para a Babilônia junto com ele. Só que Daniel tinha algo em sua vida. Daniel era um peixe que possuía escamas. Daniel era um homem, era um jovem, era um peixe que era blindado. Aonde quer que ele estivesse, longe do pai, da mãe, da religião, do seu país, da sua cidade, sozinho ele estava. Mas ele era um homem, um moço blindado e tinha a escama do Espírito Santo na sua vida. E ele vai dizer essas palavras aqui. Daniel capítulo 1, versículo 8. Quando foi trazido a ele as comidas que eram oferecidas às pessoas ali, Daniel, sabendo que poderia ser oferecido a ele algo que ele não poderia comer, então ele colocou no seu coração, no versículo 8 diz: Daniel, contudo, decidiu ou resolveu firmemente não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Sabe o que Daniel fez? Daniel resolveu no seu coração, dizendo que as impurezas desse mundo, as impurezas do rei, da Babilônia, as impurezas que são oferecidas para nós aí fora, aquilo que vai contaminar a nossa alma, o nosso espírito, aquilo que vai contaminar o nosso íntimo. Daniel tinha uma escama, uma blindagem, que ele resolveu, decidiu por ele mesmo, baseado na palavra de Deus, que ele não iria se contaminar com as coisas oferecidas para ele, as coisas do rei da Babilônia. Você quer ser um peixe com escamas? Aprenda a dizer não para as coisas desse mundo. Aprenda a dizer não para coisas que você sabe que ofende a Deus, para coisas que você sabe que não vai ser algo bom para você. Daniel era um jovem que aprendeu muito cedo a dizer não, para não se tornar impuro, para não tornar o seu coração sujo diante de Deus. Deus faz uma promessa para nós, amados. Lá em Ezequiel capítulo 36, volta um pouquinho. Deus vai nos ajudar nessa parte. Ezequiel capítulo 36, no versículo 26. Olha o que Deus vai dizer.
Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e obedecerem fielmente as minhas leis. Deus está dizendo aqui que Ele vai nos ajudar a ser peixes com escamas, que Ele vai nos ajudar a nos blindar desse mundo pecaminoso. E Ele vai dizer: olha, eu vou colocar em vocês o meu Espírito. O meu Espírito vai estar dentro de vocês, porque foi isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Deus veio habitar dentro de cada um de nós, através do Espírito Santo de Deus. E hoje, nós podemos nos blindar contra esse mundo mau, contra o pecado que há nesse mundo. Nós temos uma barreira chamada Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a dizer não para as coisas desse mundo, que nos ajuda a viver uma vida santa diante de Deus. O Espírito Santo nos ajuda, amado, porque Deus falou que Ele colocaria dentro de nós o seu Espírito. E aqueles que têm o Espírito Santo de Deus vão saber dizer não, vão criar essas escamas que vai impedir de que o pecado entre e suje o nosso coração. O Salmo 119 e o versículo 11 também vai nos ajudar. O salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração. Olha o que ele diz: peguei a tua palavra, Senhor, e guardei no meu coração. Como continua esse versículo? Guardei a tua palavra no meu coração para... Oi? Não pecar contra ti. Guardei a sua palavra no meu coração. Porque Jesus vai dizer que o que contamina o homem é o quê? É o que sai do coração. O que contamina o homem é o que está aqui dentro. É aqui que nós temos que blindar, amados. Provérbios vai dizer: de tudo que vocês guardarem nesse mundo, guardem o seu coração. Guarde o seu coração, blinda o seu coração. Não deixa a maldade entrar no seu coração. Não deixa o pecado entrar no seu coração. Guarde o seu coração. Guarde a palavra no seu coração. Porque o diabo vai tentar entrar, amados. O diabo vai tentar entrar no seu coração. O diabo vai tentar colocar coisas no seu coração. Coisas que vão levar você a se afastar de Deus. Coisas que vão levar você a sujar o seu coração. E ele é craque nisso. Ele é craque nessas coisas. Porque o diabo sabe aquilo que nós gostamos. O diabo sabe quem nós somos quando ninguém está olhando. Quando ninguém está olhando, o diabo sabe quem é você. E ele vai colocar coisas na sua vida que você sabe que você gosta, que você sabe que a sua carne gosta, e ele vai oferecer isso para você, querendo sujar o seu coração. Só que a partir dessa noite, você é um peixe. Você vai sair daqui nessa noite como um peixe que criou escamas, que guardou a palavra de Deus no seu coração, que ficou blindado pelo Espírito Santo, que criou escamas
para que quando o pecado vier sobre você, as coisas que o diabo oferecer para você, baterão em você, mas não vai entrar no seu coração, não vai contaminar o seu íntimo, não vai contaminar o profundo do seu coração. E Deus, amados, e a palavra de Deus é tão maravilhosa. Você quer ir para o cesto? No dia da separação, no dia que os anjos separarão os peixes bons dos peixes ruins, no dia que a rede for puxada, você quer ir para o cesto? Olha o que diz Apocalipse, capítulo 22, e o versículo de número 14. Apocalipse capítulo 22 e o versículo 14. Na última página da Bíblia. As últimas, uma das últimas palavras que a Bíblia vai nos ensinar, vai trazer para nós. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Vai dizer assim: bem-aventurados, ou felizes, os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, podem entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestes. Lavaram as vestes aonde, amados? Aonde a Bíblia fala que nós podemos lavar as nossas vestes? Aonde a Bíblia ensina que as nossas vestes, que quer dizer a nossa vida espiritual, no sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus que vai nos blindar nesse mundo. É o sangue de Jesus derramado na cruz que vai fazer com que você, um peixe do Senhor, crie escamas, e no dia da separação, o pescador, que é o anjo, vai pegar você e vai olhar para a sua vida e vai dizer: esse peixe tem escamas, porque ele lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. E ele vai dizer para vocês: vocês vão para o cesto, e você vai ouvir do próprio Senhor Jesus dizendo: entre, vinde, benditos de meu Pai, entrem e possuem a terra prometida. Pessoas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 21, aproveitando que você está aí, volta num capítulo antes, e olha o versículo 27. Jesus, a palavra de Deus falando da Nova Jerusalém. O que é Nova Jerusalém? O que é a Nova Jerusalém? Para onde nós vamos quando o Senhor Jesus puxar a rede dessa terra? Nós vamos para a glória, para a Nova Jerusalém, para a Canaã celestial, e tem vários nomes. E falando da Nova Jerusalém, falando da cidade que Deus fez para nós, para que nós venhamos a habitar junto com Ele por toda a eternidade, Deus vai dar uma orientação para nós aqui, no capítulo 21 e o versículo 27, do livro de Apocalipse. Nessa cidade, nela, jamais entrará algo impuro. Por isso, que é uma separação, os peixes impuros, aqueles que nós vimos lá em Levíticos, que era proibido, serão jogados fora, porque na Nova Jerusalém não entra peixes impuros, não entra peixe sem escamas, nela jamais entrará algo impuro,
nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas, falando dos peixes com escamas aqui agora, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Aqueles que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Às vezes, nos meus pensamentos, não sei se vocês são assim, eu viajo às vezes lendo a palavra de Deus. Eu imagino um livro enorme nos céus. E aquele livro vai ser aberto, e aquele livro chama o livro da vida. O livro aonde estão escritos os nomes daqueles que irão para o cesto. A Bíblia também chama de vencedores. Lá em Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 5. E eu já queria chamar a equipe do louvor que viesse aqui na frente. Nós vamos ler o último texto agora. Apocalipse, capítulo 3 e o versículo de número 5. Que diz assim: o vencedor, falando de mim e de você, para a glória de Deus, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem vai fazer a separação na praia, amados? Na história que nós lemos, quando a rede é puxada, quem vai se assentar na praia e vai fazer a separação? Na história que Jesus contou, quem eram os pescadores? Os anjos de Deus. E aqui Jesus fala que aqueles que estiverem escritos, aquele que os seus nomes estiverem escritos no livro da vida, eu o reconhecerei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. No dia da separação, o próprio Senhor Jesus vai estar lá. E cada peixinho que o anjo tirar da rede, o Senhor Jesus vai olhar e vai reconhecer ele diante dos anjos. E vai dizer: esse peixe é meu. Joga ele para o cesto. Coloca ele no cesto. Guarda ele. Porque esse peixe pertence a mim. Isso é glorioso, irmãos. Isso é maravilhoso. Eu não sei se é do seu tempo isso. Mas você é da época em que as escolas faziam excursão para o zoológico, para o Play Center, né? Lembra do Play Center? A irmã Marlene até deu um glória ali. Eu não sei como era na época de vocês, mas na minha época, na escola que eu estudava, quando chegava o dia da excursão, era uma alegria. Quase toda a escola ia. Eu lembro de mais de 10 ônibus saindo da escola aonde eu estudava, um seguidinho do outro, indo para o zoológico ou para o Play Center. Mas sabe o que me vem à mente? É porque lá onde eu estudava, tinha uma lista das pessoas que iam.
dividido por sala de aula. E ficava todo mundo ali na porta do ônibus. E a professora com aquela lista na mão dos alunos que entrariam no ônibus para seguir essa viagem, para ir para o Play Center, para o zoológico, sei lá para onde for. E eu lembro como se fosse hoje, criança, adolescente. Eu ficava ali, esperançoso, olhava para o ônibus, para os bancos, e olhava para a professora, esperando ela chamar o meu nome. E ela começava, João, e ele, sou eu, corria para dentro do ônibus, já ia lá para o fundão, né, a turma que gostava do fundão, e ela chamava um por um, e a alegria que eu sentia, quando eu escutava o meu nome, quando eu escutava, André, e eu, sou eu, e eu entrava para dentro do ônibus, naquela alegria, de poder fazer aquela viagem, de poder brincar, e eu imagino isso, irmãos, eu não sei se vai acontecer da forma como eu estou falando para vocês aqui, não sei se vai ser assim, mas eu imagino, como a Bíblia fala, que lá no céu, há um livro, chamado Livro da Vida, onde todos aqueles, que um dia vão pisar nos céus, os seus nomes, estão escritos lá nesse livro, e eu imagino, como lá na escola, eu imagino aquele livro enorme nos céus, sendo aberto. E todos os peixinhos, você já viu quando você vai alimentar um peixinho no aquário, que ele fica com aquela boquinha assim, esperando a comida? Eu imagino a gente lá, naquela multidão de gente, aí o livro da vida é aberto. E eu imagino, irmãos, Jesus chamando cada um dos seus peixinhos, seja grande ou seja pequeno, Jesus chamando cada um pelo seu próprio nome. Vem cá, André. Vem cá, Lorival. Vem, Marlene. E a gente ali esperando chamar o meu nome, dizendo, olha, agora vai ser o meu. Agora vai ser o meu. Aí você escuta o seu nome, com aquela voz doce de Jesus, dizendo para você, vem meu filho. E você poder entrar diante de Jesus, e abraçar o Senhor Jesus, não como aqueles peixes que reivindicavam, que fizeram isso e fizeram aquilo, mas você vai abraçar Jesus, e vai dizer para Jesus, obrigado Jesus, obrigado meu Pai, eu não estaria aqui se não fosse pelo Senhor, o meu nome não estaria escrito no livro da vida, se não fosse pelo Senhor, se não fosse pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Por isso que Ele nos alerta, porque Ele quer chamar o seu nome naquele dia, Ele quer que você esteja lá, quando o livro da vida se abrir, Ele quer que o seu nome esteja lá, para que você ouça a sua voz, dizendo o seu nome, vem, vem, entra, habite na terra que eu prometi para vocês, na Nova Jerusalém. Se coloque de pé nesse momento, irmãos, por favor. Coloque a mão no seu coração. Talvez
você está aqui nessa noite, porque a rede foi passada, e você estava no mar desse mundo, perdido, e você entrou na rede, e você entrou nessa rede, e hoje você está aqui. Eu quero chamar a sua atenção para aquilo que Jesus disse. Você já está na rede, mas é necessário que você dê um passo a mais na sua vida. Você aprendeu nessa noite que somente estar na rede não basta para Jesus. Você tem que ir além da rede. Você tem que assumir um compromisso com Deus. Lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Se entregar verdadeiramente ao Senhor Jesus. Viver uma vida guiado pelo Espírito Santo de Deus, aonde as impurezas desse mundo não alcançarão o seu coração, porque o Espírito Santo está habitando dentro de você, porque você é um peixe que decidiu não viver somente na rede. Você é um peixe que decidiu ir para o cesto. Naquele grande dia, você decidiu ser colocado no peixe, ser colocado no cesto, e não jogado fora, para o lago de fogo ardente. Eu quero que você ore nessa noite, de todo o seu coração, pedindo para que Deus crie em você não só uma escama, mas uma armadura, que você saia daqui nessa noite, pronto para a guerra, dizendo para esse mundo, para o diabo, que nada de impuro entrará no seu coração. E creia nisso, amado. Creia nessa palavra. Acredite, faça uma oração que você acredita de fato. Faça com fé. Ore como você nunca orou na sua vida. Ore para Deus criar em você um espírito inabalável, que nada vai arrancar você da rede e do cesto do nosso Senhor Jesus. Vamos orar nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, está aqui o teu povo, ó Pai, se entregando mais ao Senhor, querendo ir além de ficar enroscado numa rede, querendo ir além da religiosidade, peixes que querem nadar com o Senhor, lado a lado com o Senhor Jesus, e além de uma vida medíocre espiritual, ir além de uma vida religiosa, mas se aprofundar mais no Senhor, se aprofundar na tua presença, buscar o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Pessoas que realmente nos faça, Senhor, pessoas que realmente vivam o teu reino nesse mundo, ó Pai. Vivam como cidadão dos céus. Senhor, obrigado, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de lavar as nossas vestes no teu sangue,
Obrigado, ó Pai, pelo privilégio do Senhor nos purificar e nos limpar de todos os nossos pecados. Obrigado, Pai, pelo privilégio de no dia da separação poder ter alguém que reconheça, que nos reconheça diante dos anjos, ali na beira da praia, dizendo que cada um de nós somos do Senhor. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus dê a oportunidade para você de ir além de uma vida, de uma simples vida religiosa. Que o Senhor abençoe a sua noite, que o Senhor abençoe a sua semana. Cante esse louvor, leva-me além, né? Cante esse louvor de todo o seu coração. Amém? Adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer:
teu poder. Mais do teu poder. Amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembrando que sábado nós temos o nosso encontro das virtuosas na nossa página, às 18 horas. Todos vocês estão convidados para assistir, vai ser virtual, né? Lógico. E dia 12 também tem encontro de jovens presencial aqui na igreja. Jovens estão convocados. Amém?